Meu nome é João Pedro, eu nasci em Bandeirantes, no estado do Paraná, dia 1º de fevereiro de 1954. E lá eu passei um pouco da minha infância e a gente sempre estudava em colégios internos, fora, mas lá eu já comecei nas salas de aulas, desde da 5ª série, a trabalhar com teatro. Chegamos, procuramos a Luzia Rosa, que era uma indicação que nós tínhamos de conhecida para deixar a mudança, e fomos. A Luzia falou, puxa vida, eu sou diretora da escola Ricardo Cantanhede, que hoje é a Eva dos Santos, né? É a única escola que tinha. E nós estamos precisando lá de gente para dar aula. De literatura eu tenho o professor Eringe. E o professor Eringe está precisando ir ver uma terra dele que os índios estão invadindo. Você podia dar uma mão, e eu fui. Aí aquele cara, saindo do colégio de padre e dando aula com o pessoal que tinha que estudar até as 10h30, porque 11 horas ali desligava o motor, e só tinha o magistério, e era uma coisa assim muito interessante. E aí, muito rebelde, que tinha o Cine Sete Irmãos logo em frente, e ele era um circo, era assim, parecia um circo, e era cinema. Quando começava a tocar, que ia começar o filme, todo mundo pulava balaústra, porque o colégio era cercado de balaústra, e ia embora. E eu ficava lá na sala de aula. Quando dava 9 horas, eles voltavam e eu dando aula. Mas, diretor, isso não pode acontecer, João, aqui é assim mesmo, é assim. Aí falei, o que nós vamos fazer com esses alunos? Ela falou, eu não sei o que vai. Eu falei, vamos fazer teatro com esse povo? E começamos. Bom, meu nome é Humberto Peruso, eu vim do Paraná, sou original do Paraná. Nasci no Rio Grande do Sul, né, me criei no Paraná até os 17 anos de idade, quando eu vim para Rondônia, em 1977, em setembro de 1977. O último sábado de 77, nós chegamos aqui em Ariquemes, né? Viemos com a família, né, o pai, a mãe, os irmãos, né, porque a princípio, o meu pai veio para mexer com cacau, né, com lavoura de cacau. E eu nunca trabalhei na roça, eu vim e falei, não, eu vou arrumar alguma outra coisa para me fazer. Para mim não serve a roça, eu nunca tinha trabalhado na roça, né? Aí foi quando eu ingressei na prefeitura, naquele mesmo ano, em 77, final de 77, eu entrei na prefeitura de Ariquemes, entendeu? E comecei a trabalhar na prefeitura, trabalhei em vários setores da prefeitura, secretarias da prefeitura, né? Até 1980, quando, por uma causa até, digamos, o destino, até por uma brincadeira, vamos dizer assim, eu ingressei no teatro, entendeu? Trabalhando como funcionário público também, e eu ingressei no teatro em 1980, como eu disse, meio que numa brincadeira, né? O João Pedro, que veio do Paraná, ele procurou a gente lá para montar uma peça, tinha um festival em Porto Velho e tal, mas eu era assim, na época assim, muito novo e muito, até de certa forma, irresponsável, eu achei aquilo muito uma brincadeira, entendeu? Comecei no teatro como uma brincadeira. Mas só que essa brincadeira a gente foi para Porto Velho com 2 peças, né, naquele mesmo ano, 1980, e trouxemos primeiro e segundo lugar. E aí aquilo ali já meio que mudou um pouco a minha cabeça em relação ao teatro. Já comecei a levar a coisa um pouco mais de seriedade sobre o teatro, entendeu? Mas a princípio como eu falei, meio como uma brincadeira, mas depois que a gente foi para Porto Velho e conseguiu trazer essa colocação concorrendo com Porto Velho, Guajará, Ji-Paraná, que na época chamava Vila de Rondônia, quer dizer, o território de Rondônia, que na época era território, todo participou desse festival. E nós, Ariquemes, conseguiu trazer os 2 prêmios, né? E aquilo ali meio que me empolgou e a gente começou a dar continuidade, né? Começou a dar continuidade e montamos várias peças de autores regionais nossos daqui de Ariquemes mesmo, né? E fundamos o nosso grupo, né? O Grupo Nata, né? Que ficou, vamos dizer assim, foi conhecido no Brasil, né? Porque a gente viajou por vários lugares, né? E montei várias peças, né? Muitas peças, e show de literatura, dança, até dança, né? A gente na época fazia, que era meio uma coisa completa, a gente fazia quer dizer, de tudo um pouco, vamos dizer assim, né? Então o que eu posso dizer assim, que a iniciação do teatro aqui em Ariquemes, quem iniciou o teatro aqui em Ariquemes, foi nós.
Núcleo Ariquemes de Teatro Amador, o NATA. Eu lembro que o João começou, né, a Secretaria de Cultura aqui começou a oferecer cursos para a gente. E o meu primeiro curso foi o curso de aperfeiçoamento e de interiorização à cultura, algo assim, que foi em 1981. E a partir dali já fazia parte do grupo, que não era grupo, né? Como o Humberto falou, tinha que ser nata, porque era algo grande. O João Pedro também era muito sonhador com tudo isso, era uma pessoa sempre muito sábia. Eu aprendi muito, muito, muito. Imagine que eu comecei no teatro, eu tinha 17 anos. Então eu fui uma jovem, né? Que cresci nesse grupo de amigos com o Vomir, com o Humberto, com a Cristina Pérez, que fez parte do teatro, com a Iracema Moraes, né? Teve também a Rita, que é a esposa do Agenário, que todo mundo conhece, acho que muita gente daqui conhece o Agenário, que trabalhava também no órgão público. Enfim, foram momentos assim muito valiosos na minha vida. Só que quando eu fiz o teatro e depois eu logo em seguida fui convidada para ser professora no Pingo de Gente. Isso eu ainda fazia o colegial. Aí eu tive que fazer toda a mudança, fiz opção para fazer o magistério, né, que seria para professora. E lá, como professora, eu só iria somente auxiliar de professora, né, por 2 anos até eu concluir o curso de magistério. E nesta época, eu já fazia teatro. Então, assim, quantas vezes, né, porque a gente ensaiava, as nossas peças teatrais eram ensaiadas à noite. Então, muitas vezes eu ficava na escola no horário do almoço para dormir, porque estava cansada, né? Tinha que trabalhar, eu era jovem, tinha que ajudar na minha casa e tudo. E ali estava, fazia teatro, estudava e trabalhava. Então, gente, né, eu falo sempre para os jovens, olha aí, a gente precisa passar por essa vida vivendo, né? Não só existindo, porque existindo existe um monte de coisas, né? E viver não, você precisa fazer a sua vida aqui. De uma forma bem objetiva, bem clara, bem transparente, né? Querendo fazer alguma coisa. Meu encontro com o teatro, como disse anteriormente, foi direto com o João Pedro. Eu, como estudante, ele pediu se alguém queria participar de alguma forma. Foi teste mais do que rápido, era a disponibilidade e a boa vontade que mais contava do que propriamente dito talento. O talento era ajustado conforme os personagens que ele distribuía entre nós. Teve vários companheiros que começaram e já de um início desistiram. Isso acontece em quase todos os locais, em todas as funções. E nós permanecemos até 82. Foi quando começou realmente a guerra das eleições, aí eu tive que me ausentar do teatro. Porém, nessa curta jornada, nós tivemos a felicidade de poder passar para o papel, transcrever alguma coisa que transmitisse a nossa paixão, a nossa maneira de ver a nossa comunidade, o meio que nos cercam. E eu tive a felicidade, com auxílio, logicamente, de várias pessoas, transcrever alguns textos que foram transformados em peças teatrais, entre elas Exceção, que eu sou um aficionado por ela. Nós temos Homo Sapiens, que também eu achei muito criativo, muito bom. E lógico, né, eu tenho que elogiar a mim mesmo. E nada mais do que natural. Eu participei da melhor maneira, torno a dizer, o nosso salário era o suor, então nós às vezes tínhamos que desembolsar alguns trocos para completar as nossas viagens, os nossos figurinos, algumas improvisadas. O companheiro Humberto ainda lembrou bem, a Aurora, uma senhora muito querida da comunidade, ela costureira de mão cheia, fazia os nossos figurinos sem cobrar absolutamente nada, nos auxiliando. Francisco Agenário atuava e ao mesmo tempo era um excepcional montador da parte elétrica total e fazia com que a coisa funcionasse.
mesmo com toda a dificuldade que hoje se tem a tecnologia aí que auxilia assim de uma forma excepcional, né? Nós tínhamos muita dificuldade, a maquiagem, era a Rita e a Leodir, a esposa desse Agenário, a dona Rita, nos auxiliava. Ela não participava da apresentação, mas o tempo todo nos bastidores, como outros que me falha a memória agora, não vou recordar o nome de todos, mas foi muito gratificante esse período. E digo mais, o nosso estado está precisando reviver isso. Nós pecamos pela omissão, nós estamos acomodados, somos avós e temos os nossos filhos com açúcar, né? Que são os nossos netos, que nos ocupam de corpo e mente. Porém, eu digo a quem assistir, não se deixe acomodar. Nossa Ariquemes, ela tem que voltar ao status de cultura não só do estado, senão da região norte do país. Estudei no Ricardo Cantanhede, uma antiga escola, setor 1. 81, eu fui para o Heitor, inauguração do Heitor em 81, estudei lá. E certo dia, morando na Quinta Rua do setor 1, passa João Pedro, que ele morava ali também, na casa dos pais deles. E ele me convidou, foi lá na minha irmã, tardezinha, fez um convite. Eu já assisti às peças do Nata, 82, aliás, 80 e 81 fiz o convite. Eu fiquei surpreso, né? Com ator, jogava bola, futebol, handball, fui para o Joério em 80, no handball, mas eu nunca pensava em ser ator. E aceitei o convite, decorei o script e a primeira peça foi Retrato de Mãe, em maio de 1981, onde foi apresentada uma homenagem às mães ali na Igreja Católica, setor 1. Tinha um salão ali onde a gente fazia as apresentações. Depois veio Pilatos, Contrato Azul, de Pedro Bloch, eu, Luciane Calderari. Fomos assistidos por muitas pessoas, Centro Cultural. Fez parte também da plateia o Victor Hugo, que era secretário de Educação do Estado. E assim, até 1986, eu trabalhei nesse grupo. Aí casei, veio os filhos, né? E a gente não teve tempo de fazer mais teatro. Mas o auge mesmo do grupo, além de apresentarmos em Manaus, São José do Rio Preto, Festival de Teatro Amador, o alvo foi a peça Vultos de Rondônia, quando Rondônia fez o primeiro ano de instalação de Estado, lá no Cláudio Coutinho, dia 4 de janeiro, onde eu representei o Migrantes. Aí tinha o índio, tinha o garimpeiro, tinha outras pessoas, né, da época, de nomes, que ajudaram a fundar Rondônia, Palheta e outros. E cada um falava alguma coisa, a sua função, aqui dentro do estado de Rondônia, e eu representei Imigrantes. É uma pessoa assim, que o João foi arrebanhando, porque ele teve a ideia de fazer uma peça que contasse um pouco da história da independência do Brasil. Então, ele sugeriu que a gente fizesse uma peça chamada Grandes Vultos. Então, essa peça, ela tinha assim, pessoas marcantes que fizeram parte da era colonial e que culminou com a independência. E nessa peça, eu fazia uma freira, mas tinha a professora Dulcilé, que ela era a Leopoldina, tinha o Porfírio, que era escravo. Aí depois dessa peça, o João Pedro é uma pessoa, né, muito assim, criativa. Aí
Aí ele teve a ideia de fazer a peça chamada Vultos de Rondônia, assim, seria assim, uma surpresa na época para o nosso governador, Coronel Teixeira. Ele faria a parte da peça sem ele ter conhecimento. Ele iria assistir e ele encerrou, inclusive, a peça. Nós estudamos como é que ia fazer, cada um também foi fazer um personagem. Eu, na época, eu tive o prazer, né, de representar a mulher barbadiana. Quem era a mulher barbadiana? Era a mulher que veio, né, para Rondônia na época da estrada de ferro Madeira Mamoré. Ela veio junto com os barbadianos desta ilha de Barbados ajudar na construção da ferrovia. Então eu representava a mulher barbadiana. Então, aí Rondônia tinha sido transformado em estado. Foi uma festa, nós ficamos muito felizes, porque a luta para se transformar em estado era muito grande para a gente. E aí foi estado. E aí nós fomos trabalhando, desenvolvendo, aí ia fazer 1 ano de estado. E o Jorge Teixeira queria inaugurar o ginásio de esporte Cláudio Coutinho, único ginásio de esporte grande da capital. Foi assim uma história até meio que do acaso, vamos dizer assim, né? Ia ser feita as comemorações do 1º ano da passagem de Rondônia Estado, e o governador Jorge Teixeira, na época, ele reuniu os prefeitos de todos os municípios para saber o que os municípios tinham para apresentar nas festividades do Estado, né? Aí, na época, o prefeito nosso era o Gentil Valério. Gentil Valério era uma pessoa simples, né? Não conhecia, pouco conhecimento, né? Ele falou assim: coronel, que o Teixeirão gostava de chamar ele de coronel. Coronel, tem uns rapazes lá que fazem umas coisas lá meio maluca, né? Eu acho que de repente pode fazer alguma coisa, né? Então manda eles virem aqui para conversar comigo. E aí quem foi lá foi eu e o João Pedro. Vamos lá conversar com o governador. Daí ele falou assim: olha, vocês trabalham com teatro, se vocês tiverem alguma coisa que possa ser, vamos fazer, né? Aí nós paramos para pensar. Falei: mas vamos fazer o quê, cara? Aniversário do Estado, fazer o quê? Aí nós havíamos apresentado antes disso, aqui no ginásio Mané Garrincha, os grandes vultos da independência, que eu interpretei Dom Pedro I. Claudina fez Leopoldina, você entendeu? E eu falei para o João Pedro, João, por que não, de repente, a gente montar os vultos de Rondônia, em vez de ser, por exemplo, vultos da independência, para vultos de Rondônia, né? Que o coronel Jorge Teixeira, ele foi um vulto, foi ele que batalhou e conseguiu que Rondônia fosse, senão, de repente, nós estávamos até hoje ainda, não sei, né? Ele conseguiu levar a Rondônia Estado, foi ele que brigou e tal. Ele também é um vulto. Falei: vamos fazer. Aí o professor Vitor Hugo, que era o secretário de Cultura na época, ele tinha um livro, e ele escreveu, chamava Os Desbravadores. Ele era italiano. Aí ele chegou e falou: menino, eu tenho um livro aqui que fala muito de tudo que passou por isso aqui, bababá, e falou: se vocês quiserem dar uma olhada e achar que serve, fica à vontade. Nós pegamos o livro do professor Vitor Hugo e falei: João Pedro, tá tudo aqui, cara. Vamos adaptar isso aqui, Aí começou lá desde a época dos bandeirantes que vieram, e veio Palheta e papapá, bababá, e passou todos os vultos que passaram, veio Marechal Rondon e tal, até o último vulto, que foi quem? Teixeirão. O coronel Jorge Teixeira, governador do estado, que inclusive participou da peça com a gente, entrou no palco. Inclusive na dúvida, falando: João Pedro, sabe que ele vai... E na hora ele acertou, falou: não, eu vou subir no palco lá com vocês. Aí, nós da dúvida, falamos assim, não sei se ele vai aceitar na hora que eu fazia o personagem central. Eu chamava os vultos para dentro da peça, entendeu? Falei: na hora que eu chamasse esse camarada não vai entrar? Eu falei: e aí, como é que vamos fazer? Então, nós preparamos uma outra pessoa para fazer. Inclusive, a gente fez um texto do discurso dele da posse da Rondônia Estado. Quando ele fez o discurso dele, em cima do discurso dele, a gente fez a fala da pessoa que ia entrar. Aí tá, beleza. Aí nós apresentamos lá. O João Pedro tinha sofrido um acidente, estava hospitalizado, e nós estávamos lá apresentando. E lá o ginásio Cláudio Coutinho lotado. Ali tinha representante da Bolívia, veio vários ministros. Na época, o presidente da República era João Figueiredo, né, que era cunhado do Teixeirão, né? Então ele mandou alguns representantes. Eu acho que na época estava a ministra Andreasa, a Biac, tinha uma turma lá, que eu não consigo lembrar o nome de todo mundo. Estava todo mundo na tribuna lá do Cláudio Coutinho, né? Aí quando chegou no final, o último vulto em Rondônia, né? Ia chamar o Teixeirão para ele é militar, né? E eu falei: eu pensei comigo que ele não vai vir, né?
Na hora que eu chamei o nome dele, nosso grande vulto, que levou o Rondônia Estado, fez todo aquele auê, né? O homem levantou e veio naquele passo firme dele. Pá, desceu, abriu a portinha que entrava para dentro da quadra, nós fizemos dentro da quadra e veio. Pá. Subiu no palco, pegou o microfone. O meu personagem chamava Brasil. Era o Brasil que chamava os vultos para dentro do palco, né? Ele olhou para mim e falou assim, Brasil, o que eu falo? Eu falei, coronel, a festa é sua. Fala o que você achar que pode falar, fica à vontade, o microfone é seu. Pai, esse homem deu um show. Primeiro agradeceu todo mundo, e foi assim, sabe, uma coisa muito bonita. E após essa peça, vamos dizer assim, que nós conseguimos hoje o Centro Cultural que está aí. O aniversário de Rondônia era em janeiro. No dia 25 de dezembro, eu me acidentei de carro. O carro subiu num poste, aqui embaixo ainda, não tinha nem rua aqui. E eu fiquei muito mal, desacordado. E agora? E o espetáculo de Rondônia? Jorge Teixeira mandou um avião vir aqui, me pegar, botar dentro, levar para Porto Velho, me botou na Clínica Estrela, que era do lado do ginásio de esporte. E eu não estava presente no dia do espetáculo. E ele mandou pôr assim, um monitor, e eu assisti com a cabeça toda enrolada, que ainda tem a cicatriz, assisti aquilo. Nossa, chorando, desesperada. E o Humberto e o Leitão comandou perfeitamente. E o espetáculo foi bonito. Tá bom. Aí eu nervoso e desesperado. No outro dia de manhã, entrou para dentro daquele quarto assim, câmara, televisão, e aquele povo correndo, e lá veio Jorge Teixeira. Ele me olhou e falou, e aí? Aí foi que ele trazia o Humberto do lado, aí que ele falou para mim, então, agora eu quero que você me fale, o que vocês querem em troca? Foi muito bonito, aí que a gente pediu. Aí a gente queria um centro cultural para ariquemes, nós precisamos de um espaço para mostrar o nosso teatro. Ah, só isso? Então tá. Eu vou dar 2. Fazer uma biblioteca e um teatro. Pronto. Rapaz, quando foi 2 dias eu tive alta. Vim embora que eu já estava bom, né? E aí tá as marcas aqui ainda da Dr. Rafael, quem fez o trabalho comigo, tudo. E depois começou. Nós acompanhamos, eu e o Humberto, desde a terraplanagem do Centro Cultural. E isso teria que ter no Centro Cultural um álbum com essas fotos, porque todo dia nós registrávamos. E depois começou a dar uma confusão que não veio o dinheiro para fazer a biblioteca, que seria 2 redondos, um redondo na frente e outro redondo atrás. E nós começamos, aí cadê o dinheiro da biblioteca? E começamos naquele negócio todo, e ia para Porto Velho, e brigava com os caras, criava uma confusão danada. E com isso o Centro de Cultura ficou pronto. Aonde sentava era também um banco, mas era um banco de concreto, né? Então as pessoas ficavam desajeitadas naquele negócio ali. Aí vamos escolher um nome que vai dar para isso aqui. Aí falei, puxa, agora vamos escolher. Mas como a Câmara de Vereadores tinha o vereador Juvenal José, e recentemente tinha falecido um filho dele, o Cláudio, um menino muito bom da cidade e tal. E a Câmara queria que chamasse Cláudio José. Falei, não, mas não pode, né? Ele não tem nada a ver com a nossa arte e tal. Aí as escolas mobilizou e nós mobilizamos e tal. Aí o Gentil falou, olha, é o governador que vai decidir. Aí o Jorge Teixeira falou, ó, nem um e nem outro, vai chamar Centro Cultural Rui Barbosa. Você concorda? Opa, 10, pronto. Então ficou Centro de Cultura Rui Barbosa, para não ter confusão. Aí no dia da inauguração, eu e o Humberto, ele, quando cortamos a fita e entramos, foi que olhou aquilo ali e falou, ai, 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 tanta briga por uma porcaria dessa aqui, é muito pequeno. Ah, mas já tá bom, né? Falou, não, nós precisamos fazer uma coisa maior. Cara, aí chovia, não dava para apresentar, porque o teto era de zinco, né? Aquele barulhão do caramba. E ó, eu sei que
fomos indo. Naquele redondo que tinha em cima, entrava pó, entrava cisco, caía nas pessoas. E como as pessoas iam sentar ali? Ah, não, mas vai ser assim mesmo. E eu tenho, acho que lá na minha casa ainda tenho fotos daquilo lotado de gente para assistir os trabalhos que nós fazíamos. E aí foi embora. Então, esse Centro de Cultura veio devido a isso. E o Jorge Teixeira, assim, pegou uma gratificação por Ariquemes muito grande, porque ele tinha um orgulho de chegar aqui, tinha o heliporto ali atrás, que a prefeitura era ali do lado, e ele descia no helicóptero e o Centro de Cultura era logo do lado. Ele não ia para a prefeitura se não entrava no Centro de Cultura. E meus meninos, como é que tá? Ô, governador! E corríamos todos, o que vocês querem? Aí a gente aproveitava, né? Ó, tem um festival em tal lugar, nós queríamos ir. Vai, fala pro seu prefeito aí ver que nós vamos sim e tal. E aí a gente começou. E isso gerou uma certa inveja muito grande de Porto Velho, de movimentos culturais de lá, né? De movimentos culturais até de Ji-Paraná, porque eles não tinham essa abertura. Mas eles não sabiam da história, né? E o lance, muitas vezes ele chegava ali, descia, ia na prefeitura, depois ele passava ali e falava, eu tô indo para Machadinho, mas não tinha estrada Machadinho, né? Era avião anfíbio, descia no Rio. Quem vai comigo? Ele olhava assim, vai fulano, vamos comigo. E nós trepava naquele aviãozinho dele e ia embora. E ele ia contando, mas a gente sabia que ele ia contando para que a gente escrevesse. E que a gente falasse de Jorge Teixeira, né? E todos os espetáculos que a gente falava, nós tínhamos orgulho de falar de Rondônia. Íamos nos festivais nacionais e a gente tinha um prazer de dizer, sou rondoniense, né? Em 84, nós fomos convidados, né, para participar do Grupo Festival Nacional de Teatro Amador em São José do Rio Preto e Teatro Humberto Senibaldi. E nós fomos, né, nós ganhamos em primeiro lugar em Porto Velho, o melhor grupo de Rondônia, a melhor peça, uma peça regional, e fomos apresentar lá. E ganhamos do Gentil Valério uma veraneio. A cultura, né, através da cultura, nós ganhamos dinheiro, compramos uma veraneio, toda a despesa, nós somos em 11 pessoas, inclusive uma criança recém-nascida, que era filha do Agenário e da Rita, com poucos meses de vida, mas o compromisso era grande, nós somos... A BR-364 ainda não estava em construção ainda, passamos... Eu nunca esqueço dos 50 quilômetros em 5 horas que nós fizemos. Bem devagarzinho mesmo, de estrada muito ruim, um desvio muito ruim, pois a BR estava sendo construída. Foi 3 dias e 3 noites. 2 motoristas revezavam, que era o Marcos Casale, ele era escritor, e o Agenário, sonoplasta do grupo. Bons motoristas, então a gente revezava dia e noite. Foi 3 dias e 3 noites para chegar lá. Mas foi um sucesso, foi um destaque lá, em vários jornais da cidade. E também fomos convidados para ir em Penápolis, apresentar essa peça numa cidade ali, perto de São José do Rio Preto. Conhecemos Júlia Gant, que ainda era atriz ainda, ela participou do grupo Macunaíma, ela era atriz profissional. Eles estavam em Los Angeles, nas Olimpíadas, a VASP financiava eles, e eles chegaram lá no último dia de apresentação para encerrar esse festival de 2 semanas. Grupos do Brasil inteiro participaram. E foi muito emocionante, né? E daí a pouco a Júlia Gant se transforma numa grande atriz, né, da Globo. E tivemos o privilégio também de assistir ela. Antônio Silva era o diretor. E até de conversa nosso grupo teve com ele, né? Porque tinha aquela parte, né, de entrevista e tudo, as pessoas se reuniam ali, conversavam um com o outro, todos assistiam a mesma peça e no final eles encerraram o festival, vindo de Los Angeles, em apresentação lá em Los Angeles. É uma saudade muito grande, porque ele falava, agora não é
não é governador que está aqui não, agora é eu. Vamos embora, meus filhos, vamos meninada. E eu, com o texto aqui, né, depois, meu Deus, mas e agora? O que eu vou fazer, né? Quem sou eu para dizer para um governador, dizer, ó, precisa decorar esse texto, né? Não vou fazer isso. O senhor fala o que o senhor lembrar. Mas não, isso aí não é coisa de ator, não. Aí fiquei com ele uns dias lá e ele foi aprendendo. Aprendeu o texto e era de boa. Ele tinha uma humildade, uma espiritualidade muito bonita. E ele olhava para nós e dizia, meus meninos, né, os meninos do governador, daí os secretários lá, tudo começou, porque a gente chegava no Palácio do Governo e você se apresentava, né? Nós estamos lá do Teatro de Ariquemes. Governador, fulano está aqui, manda vir aqui. Então nós entrávamos, sabe? E ele vinha buscar a gente lá. Então ele tinha assim um carinho pela gente, ele tinha desde a primeira vez que ele veio assistir nós aqui, naquela casa de dança. E nós falávamos sobre a realidade de Rondônia. Nós falávamos da necessidade que Rondônia tinha de ser Estado, a necessidade que as pessoas tinham de ser valorizado, a necessidade que eles tinham que ser rondoniense. Nós teríamos que ter orgulho de ter no nosso nome rondoniense. Ele era um íntegro, muito honesto. Tanto é que na época, quando os deputados estaduais queriam impor algum nome para ocupar cargo, um cargo funcional, eles diziam, aqui quem manda sou eu, vocês mandam na sua área. Ele não aceitava mesmo. Tanto é que depois que houve a mudança, o Sarney assumiu, né? Os deputados, o que fizeram foi pedir para exonerar o Coronel Teixeira. Não tolero o Sarney por causa disso. Quando ele aparece na televisão, eu desligo. Porque como tirar o Coronel Teixeira, um homem que fez um trabalho notável, tanto em Manaus como aqui em Rondônia, ele preparou o território para o Estado. Ele continuou o trabalho de Aloysio Pinheiro Ferreira, ou dos dois, Aloysio Ferreira e ele. Rondônia deve sentir saudades. As pessoas que conviveram com ele sentem saudades e lamentam que muitos nossos governantes que passaram não sigam o seu exemplo. Eu sempre faço um apelo. Siga o exemplo do Coronel Teixeira, grande governador. Eu estive com ele no Rio, a última vez que eu encontrei o Coronel Teixeira. Eu sou da DESG e a DESG mandou poucas pessoas. Acho que não chegava nem a 12. Nós fomos para o Rio e o João Wilson, que trabalhou com ele, João Wilson trabalhou muito com ele, né? Ele perguntou quem estava na turma da DESG. Quando ele falou, só traga ela, mas não diga para ninguém que eu estou aqui. Que ele estava no Botafogo, na casa do filho dele. Eu cheguei, mas fez tanta pergunta. Ele está, mas quando eu olhei, quando eu estava naquela cadeira de rodas, magrinho, mas um tom de voz firme, forte. Dona Ida estava bem ainda. As unhas da Dona Ida estavam bem aqui. Ela estava nervosa, ruía, né? Aí, na hora que eu saí, eu digo, eu tenho que ir embora, porque eu ia viajar à noite. Eu vou embora para Fortaleza, eu tenho que ir embora. Aí dei um beijo na mão dele, abracei. Aí quando saí na porta, eu comecei a chorar, não aguentei. Quando eu olhei para o Coronel Teixeira, viu? Totalmente, fisicamente, foi duro, viu?
Quem nos dera ver um governador com 30%. Até 20%, eu digo mesmo, 15% do trabalho dele. Né? Mas trabalhava, gostava de trabalho. Então, Ariquemes ainda tinha um nome muito famoso, né? Atenas de Rondônia, pela cultura que tinha. As próprias pessoas lá de Porto Velho, da cultura, chamavam Ariquemes, titularam Ariquemes como Atenas de Rondônia, pela cultura. Nós tínhamos 4 grupos de teatro aqui e tinha músicos também. Tinha o grupo do Mauro Cote, o Rafael, Erasto Nascimento, tinha o Lídio, né, que era um percussionista, ele também era ator, ele cantava, depois ele foi cineasta, né? Ele e a esposa. E Ariquemes se destacou muito naquela época, porque a cultura era muito grande, nós tínhamos festivais próprios e participávamos dos festivais também em Porto Velho. Eu lembro também que participamos de um em Vilhena também. Então a cultura de Ariquemes se destacou muito na época. Nosso título era esse, né? Ariquemes, Atenas de Rondônia. Eu tenho uma coisa que eu quero colocar. Quem me colocou essa vírgula e deu continuidade chama-se Jorge Teixeira. Foi o verdadeiro, mais tarde, né? O verdadeiro comandante da gente nesse sentido. Ele adorou, não me lembro qual situação que ele viu, às vezes de teatro, né? Bateu nas minhas costas, saindo: ô professor, mantenha esse menino é bom, segura. Eu nunca tinha interferido, nem puxado, nem dado corda, nada, né? Ele sempre atuou, até porque é uma pessoa maravilhosa, irmão de uma pessoa que era fantástica, e né? Mauro e a Ana, era gente assim, era gente que era, né? Da panelinha, no caso, não a panelinha a panela. Eu acompanhei muito, assim, meio de perto, o trabalho do João, né? Como ele é perfeito nessa parte de teatro, né? Ele gosta, sempre gostou, então ele sempre foi muito criativo e ele sempre foi muito dedicado. Então, assim, não tenho muito o que falar a respeito do João, porque até o Leitão já falou tudo que podia, todas as outras pessoas já falaram tudo que podia. Ele levantou realmente a parte cultural de Ariquemes. E eu agradeço e, né, fui muito feliz em ter participado dessas 2 peças que repercutiram muitíssimo bem a nível de Ariquemes e de Estado. Parabéns para nós. O João foi um cara super bacana que surgiu nas nossas vidas, né? Trouxe essa oportunidade de a gente formar esse grupo de teatro. E ele era um paizão, cuidava muito de todos. Nas viagens que ele nos levava, ele sempre cuidava de tudo, da estadia, da alimentação, do nosso conforto, do nosso bem-estar. E era assim um paizão pra gente. Eu estava afastado do teatro em 1993, estava mexendo com outras coisas, né? O João Pedro me ligou e falou: Humberto, ó, pessoal de Brasília, aí do Sindicato de Brasília, estou aqui profissionalizando os atores de Rondônia. Quer vir aqui fazer o teste, não? Falei: pra quê, cara? Porque eu estava meio assim, falei: mas pra quê? Falei: não, cara, vamos fazer, você vai pegar o DRT, você vai ser ator profissional, você vai ser reconhecido. Se você chegar em algum lugar, você falar: aqui, ó, meu DRT está aqui, eu sou ator profissional. Mas eu estava muito tempo parado, eu falei: mas eu vou fazer o quê? Eu falei: rapaz, faz qualquer texto, vem aqui, você vai interpretar na frente do povo aqui. E ele, sabe? Aí eu peguei, sabe o quê que eu fiz? Um monólogo desse tamanho da peça desse camarada aqui, Homo Sapiens. Eu relembrei um texto daqueles, que era cada bifão desse tamanho assim, né? Eu cheguei e interpretei na frente dos caras lá. Eu sou o primeiro ator de Rondônia profissionalizado, número 1, entendeu? E isso, pra mim, é uma coisa assim que, quando falo, arrepia, né? Porque mesmo hoje estando parado, não tá mais, tá meio afastado assim, já tô com 61 anos e a gente, um vai para um lado, outro vai para o outro, cada um já tem a sua vida, né? A gente meio que parou, mas a arte tá no sangue, cara. A arte você não consegue esquecer, não consegue
É isso aí. Os últimos espetáculos que o João Pedro fez aqui na nossa cidade é de tirar o chapéu mesmo para aquele cara, tá? E tá aí, João, tá? Você é um daqueles que fala sempre para nós, não deixa a nossa história morrer. A história de Ariquemes, o Nata faz parte da história de Ariquemes, da cultura de Ariquemes, né? Tá? Obrigada.